Eu marquei a nossa revisão justamente 8 horas para dar tempo, né, do pessoal entrar. Já são 8h15, então a gente já deu 15 minutos aí de tolerância. Vocês estão de testemunha aqui, né, que eu solicitei para que as pessoas entrassem, né, esse horário para a gente poder desenvolver logo a nossa revisão, que não é algo, né, demorado, é algo bem circunstancial, bem rápido, porque eu já direciono muito bem a prova. Então, nós vamos começar mesmo com apenas vocês duas na plataforma, tá bom? Para aqueles que não tiverem acesso, depois é só entrar na plataforma e assistir a aula gravada, e todas as duas aulas já estão na plataforma, certo? Tudo ok? Certo, Marta? Certo, Yasmin? Certo, professor. Perfeito. Então, olhem só. Nós temos dois conteúdos de prova, tá? O primeiro é o que nós chamamos de educação continuada, tá? E o segundo são os tipos de metodologias, tá? Vamos falar do nosso primeiro conteúdo ministrado, que foi educação continuada. Além da gente já ter feito essa revisão do conteúdo geral, eu vou tentar direcionar um pouco vocês para a avaliação, tá? Primeira coisa importante é entender o seguinte: o que é a educação continuada? Educação continuada, ela nada mais é do que uma capacitação, né? Do que vamos dizer, uma forma de melhorar o trabalho do profissional. Esse trabalho, gente, ele não é algo exclusivo da área da enfermagem. Então, a educação continuada não acontece só para a enfermagem, não acontece só para a saúde, ou seja, a educação continuada, ela está presente em todos os ambientes produtivos, tá? A gente para e pensa assim, professor, na sua opinião, a educação continuada é uma coisa mais ou menos, uma coisa boa, uma coisa excelente ou uma coisa extremamente importante que deve existir em todos os ambientes de trabalho? Pessoal, se eu fosse falar para vocês, assim como todos os outros que trabalham com isso, eles iam afirmar que a educação continuada ela é extremamente importante, tá? Mas ela ainda ocorre nas maneiras que a gente gostaria? Infelizmente, não. E por que ela não ocorre da maneira que a gente gostaria? Por vários motivos. Quais são eles? Primeiro, muitos chefes, muitos diretores de empresas e muitos empregadores acreditam, às vezes, que a educação continuada, ela não é importante, né? Isso é um grande mito, né? Que acaba atrasando a evolução de um processo produtivo, tá? Qual é o outro motivo? Primeiro, segundo motivo, é que muitos profissionais não enxergam na educação continuada uma forma de melhorar o seu ambiente de trabalho. Então, quanto mais profissionais você tiver com esse, vamos dizer assim, esse bloqueio, né, de acreditar que existe uma forma de mudança, mais difícil vai ser implementar a educação continuada. Outro problema relacionado à educação continuada é que algumas empresas elas não sabem como criar essa educação continuada. Elas não sabem como realizar esse treinamento, essa capacitação do profissional, né? Então, muita gente pensa que isso é feito apenas com um palestrante numa sala de aula e ele falando várias informações para os profissionais. Educação continuada não é muito bem isso, tá? Vamos retornar agora, né? Vamos para a parte da enfermagem para entender um pouco melhor essa característica da educação continuada para a nossa área, né?
Se a gente for avaliar o trabalho do enfermeiro, né, do técnico de enfermagem, assim como de outros profissionais da saúde, nós estamos expostos a duas coisas importantes. Primeira coisa são os riscos ocupacionais, principalmente os riscos de acidente, como material perfuro-cortante, entre outros, tá? Segunda coisa muito importante é que na área da saúde, a dinâmica das atualizações de procedimentos é muito rápido. Então, por exemplo, há 5 anos atrás, nós tínhamos uma sonda diferente, uma seringa diferente, e hoje nós já temos outras. Então, quanto mais rápido ocorre a atualização dos materiais, dos insumos e dos procedimentos em saúde, mais a gente necessita de métodos que possam transformar, né? Que possam capacitar o profissional para lidar com isso, né? Então, se a gente for avaliar ainda também qual é a maior fragilidade na enfermagem, quando nós falamos de educação continuada, é porque o profissional dessa área, quando ele ganha destreza com as mãos, ele consegue segurar 5 ampolas na mão, ele consegue fazer tal coisa só com uma mão, fazer um curativo rápido, ele acredita que a destreza é a coisa mais importante. Isso não é verdade. Destreza é importante, mas conhecimento científico e o cuidado também são os pilares de qualquer procedimento em saúde, né? Então, nós podemos agora acreditar que a educação continuada um dia ela vai parar? Por exemplo, vamos imaginar da seguinte forma: daqui a 50 anos não vai ser mais preciso educação continuada. Não. Educação continuada é um tipo de educação que precisa existir enquanto houver processo produtivo nesse mundo. Daqui a 50, 100, 200 anos, é necessária a presença de educação continuada. Outra coisa importante para a prova de vocês é o seguinte: professor, sou enfermeiro, trabalho lá no Hospital X. Agora, no ano de 2020, eu fiz 5 educações continuadas lá, participei de 5 capacitações. Eu não preciso mais, né, fazer mais nada disso no meu trabalho. Ao contrário, tá? A gente sempre necessita atualizar o funcionário dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, a gente não pode pensar que quem já fez educação continuada não vai mais fazer. Ao contrário, precisa sim da continuidade, tá? Uma outra coisa que é importante é entender o seguinte: processo de educação continuada não é, né, um processo que envolve apenas a melhoria do processo produtivo. Não, ele ajuda na valorização do trabalhador, ajuda em evitar riscos ocupacionais, ajuda no aumento da produtividade no ambiente de trabalho, ajuda na valorização do ambiente de trabalho. Ou seja, nós temos inúmeras vantagens que envolvem a educação continuada, tá? Marta, Yasmin e Érica, vocês têm alguma dúvida em relação à educação continuada, sim ou não? Não. Não? Perfeito. Vamos tirar 10, né? Com certeza. Vamos falar agora sobre os tipos de metodologias. O que é importante a gente saber para a prova de vocês? Tá. A metodologia, ela nada mais é do que, se a gente fosse levar essa palavra para o latim, ela é o estudo do método, né? Por exemplo, eu tenho uma notícia triste para dar para o meu paciente. Qual é? É que o pai dele está com câncer terminal. Como eu vou falar isso para ele? Eu estou estudando o método para falar. Eu estou procurando uma metodologia para poder falar isso para ele. Então, a metodologia para a gente, educação em saúde, vai significar todas as formas que nós temos nas mãos para poder levar uma informação
até um determinado indivíduo, né? Então, por exemplo, será que eu posso chegar para o seu João, que mora lá nessas ilhas, aqui é um ribeirinho, e falar para ele assim, seu João, vou lhe dizer uma coisa, o senhor não pode comer, tomar açaí todo dia, porque o senhor está com um problema na barriga, né, no estômago, e o açaí vai trazer outros problemas. Se você falar assim, ele não vai te ouvir. Porque muitas vezes o que ele tem para o alimento dele é o açaí. Né? Ele não tem, às vezes, o peixe, não tem a carne, ele só tem o açaí. Então, você, antes de poder escolher a sua forma de dizer, você precisa levar em consideração o público que você tem. Né? Isso não depende apenas do educador. Isso depende muito do público que ele tem. Quando a gente fala em pedagogia, quando a gente fala em metodologia, a gente não pode esquecer a pedagogia. A pedagogia é algo que todos vocês já ouviram falar, e ela é uma forma, né, de ensinar, ela é uma forma metodológica de ajudar as pessoas no bom entendimento das informações. Porém, a metodologia surgiu há muitos anos atrás. E a metodologia, a pedagogia, desculpa, ela está associada a alguns pilares que nos preocupam. Como quais? Por exemplo, a pedagogia, ela se alicerça no professor como centro do processo, né? Então, acaba fazendo com que o professor ele seja o centro de tudo e que ele não tem nada a aprender, ele só tem algo a ensinar. Isso acaba causando uma relação de hierarquia, onde muitas vezes o ouvinte, ou o aluno, ou o popular que vai ouvir aquela informação, ele se sente acuado, ele se sente com vergonha de poder interagir com esse profissional. É bem diferente quando esse profissional, seja ele um professor, um enfermeiro ou outro qualquer, ele fica nivelado com o seu público, né? Ou seja, ele consegue interagir, ele consegue ouvir muito bem o que ele tem a dizer, ele consegue, por exemplo, citar exemplos e receber orientações, né? Mas na pedagogia isso é muito difícil. Na pedagogia você tem disciplinas já dadas, né? Cara, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Professor, ele é o centro, da atenção. O aluno pouco tem a acrescentar. O aluno ele é condicionado apenas ao que o professor diz. O aluno não tem vez na sua voz. E para bater de frente com a pedagogia, surgiu a andragogia. E o que é andragogia? Andragogia é todo o oposto do que nós temos, né, por exemplo, na pedagogia. Então, por exemplo, é importante a gente entender que, por exemplo, na andragogia, o professor ele não é visto mais como o centro. Sabe por quê? Porque ninguém é visto como o centro. Todos são vistos de maneira igualitária, né? Todos podem interagir e aprender e ensinar. Então, significa dizer o quê? Que no nosso mundo agora, tanto da educação em saúde como enfermagem, como no ensino, é muito importante a gente dar voz para aqueles que nos escutam, para a gente poder investigar com uma maior especificidade quais são as necessidades dele, né? Então, para isso, a gente precisa ter uma postura diferente, porque ainda tem muito profissional da saúde que acredita que é superior por ter alguns conhecimentos específicos, é superior a muitas pessoas. E nós não podemos ver essa situação dessa forma, tá bom? Gente, alguma pergunta até aí? Não. Não? Olhem só, a prova de vocês tem 7 questões, tá? Vale 7 pontos. Você já tem os 3 pontos de participação em aula, tá? Não tem pegadinha, vocês sabem que eu não sou de fazer pegadinha na prova,
prova de vocês está bem direta, não está cheia de, vamos dizer, de textos, não está cheio de palavras com duplo sentido, ao contrário, está bem direta, tá? Quando a gente for falar de pedagogia e andragogia, lembrem daquele nosso quadro que tem nos slides que comparam um ao outro. Isso é muito importante para a prova de vocês, tá? E na educação continuada, lembrem dos maiores problemas que nós temos de poder, né, incrementar, de poder institucionalizar essa educação continuada. Tá ok? Marta, Érica, tudo certo? Tudo certo, professor. Então, gente, uma boa prova, tá bom? Aguardo vocês com as notas boas e sucesso para vocês, tá bom? Já acabou, Obrigada, professor. professor. Tchau, tchau.